Bom, nós vamos fazer agora um algoritmo de ordenação por seleção, também chamado de selection sort. Talvez ele seja um dos mais simples, né? Mais fáceis de entender, talvez até mais fácil de entender do que o próprio algoritmo de ordenação por bolhas. E ele tem alguns elementos de operações que vocês já sabem fazer, então torna ele mais fácil ainda. E ele tem essa seguinte estrutura. Primeiro, você vai selecionar o menor elemento da lista, por isso que a gente chama ele de ordenação por seleção, né? Você tem uma lista desordenada, varra ela até encontrar o menor. Com esse menor, você vai trocar ele com o item da primeira posição. Ao ter feito essa troca, então esse menor elemento já garantiu que esse primeiro elemento da primeira posição da lista já está ordenado. Então agora a gente vai trabalhar com o restante da lista, vai repetir esse processo com os n-1 itens restantes. Procurar o menor, trocá-lo com essa segunda posição. Depois, nossa lista vai estar ordenada, né, o primeiro e o segundo elemento. Então, vou pegar o resto da lista que sobrou e vou procurar o menor nos n-2 itens, né, e vou colocá-lo na terceira posição. Eu vou fazer isso até chegar ao número de comparações de trocas possíveis que eu posso fazer nessa lista. Então, bem simples, né? Se vocês não entenderam ainda, vamos mostrar uma visualização aqui, né, de uma lista de caracteres, né? A gente tem aqui a nossa lista com 6 elementos. Para que aqui a gente não está ordenando começando de zero, né? Porque é apenas uma explicação intuitiva de como funciona a lista. Mas se a gente estivesse trabalhando em Python aqui, né, a gente começaria de 0, iria até 5, e nosso i também aqui de 0 até 4. Enfim, a gente tem a nossa lista aí com as letras ordena, né, O, R, D, E, N, A, e a gente vai varrer, então, essa lista inteira e procurar o elemento menor. O elemento menor aqui é quem aparece primeiro no dicionário, que é o A. Sendo o A, então, troca, né, porque ele não está na primeira posição, troque-o com como é que chama? Com o valor da primeira posição. Então, o A vai para a posição que estava o O, que é a primeira, e o O vai para a posição em que estava o A. Aí isso faz com que a nossa lista já esteja ordenada aí, né, nesse primeiro elemento. Aí passamos para o segundo passo. Vou procurar agora na parte restante da lista, né, já excluindo o A. Então, vou olhar apenas esse RDENO. Quem é o menor? Bom, é a letra E. Aliás, desculpe, a letra D. Então, se é a letra D, troque o D com o segundo elemento, que é o R. Então, é feita a troca. Então, já tenho 2 elementos ordenados, passo para o terceiro passo, né? E aí, agora, eu vou verificar quem é o menor desses 4 últimos, que no caso é o E, e troco ele com a terceira posição, que é o R. No quarta vez, eu procuro, né, nos 3 últimos, o menor, que é o N, e troco ele com a quarta posição, que é o R, e por fim, o último elemento, quando sobram 2, né, eu verifico qual dos 2 é o menor, né, se encontro o menor, e troco este elemento com o quinto elemento da lista. Como eu tenho, né, 6 posições na minha lista, eu tenho 5 trocas possíveis. Ou seja, eu só faço a troca realmente, né? Não é como no ordenação por bolhas que eu fico trocando o tempo todo. Eu só troco o elemento quando eu selecionar o menor, né? Então eu passo mais tempo procurando selecionar o menor. Mas a troca eu faço menos vezes. Mas o processo é esse, se repete, né, de maneira simples. Como é que seria isso em Python, né? Como é que seria essa explicação dessa ordenação por seleção em Python? A gente vai ter 2 loops, né? Tem um loop em i, que vai me fazer as trocas, né? As possíveis trocas, um loop para as trocas. E para cada troca possível, eu tenho que encontrar o menor, que é esse loop em J, que é varrer a lista para encontrar o menor.
Como é que seria isso aqui, né? Aqui, nesse exemplo, né? Vocês estão vendo a nossa lista original, 519372. Nossos elementos ordenando aos poucos. Aproveito e sugiro que vocês façam um teste de mesa, né? Para ver isso acontecendo passo a passo. E aqui seria o nosso programa de seleção. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o tamanho da lista. E depois eu tenho que fazer um loop para as trocas, que é o nosso loop externo, que é o nosso loop em i. Então, faço o meu i variar, né, de 0. Repare que aqui eu estou contando de 0, né, porque é o nosso primeiro elemento em Python começa na posição 0. E vá até a range de tamanho -1, ou seja, termine em tamanho -2. Então, eu tenho aqui 6 elementos nesse exemplo, né? Então, se eu tenho 6 elementos, eu iria de 0 até 6 menos 1, na range de 0 a 5, então eu iria fazer 0, 1, 2, 3 e 4. 5 trocas possíveis. Aí depois eu começo, né, dentro do loop externo, né, eu vou fazer o quê? A busca pelo mínimo, quem é o menor elemento da parte da lista que não está ordenada. Então, eu começo dizendo que o menor elemento é o próprio elemento i, né? É o elemento que eu quero comparar. Neste caso aqui, o elemento na posição 0. Mas à medida que for crescendo i, né, vai ser na parte que ainda não está ordenada na lista. Começando em 1, começando em 2, começando em 3 e assim vai. Então eu suponho inicialmente, né, que o primeiro elemento aqui da minha parte não ordenada é o mínimo. Isso é aquele algoritmo de busca de mínimo que você já conhece, né? E aí vou fazer meu loop em J. Meu loop em J vai varrer da posição i mais 1 até a range, na range de i mais 1 a tamanho, ou seja, vai de i mais 1 até tamanho -1. Nesse começo aqui, se i é 0, i mais 1 é 1, então ele vai começar a checar. O meu J vai variar nos elementos após esse primeiro. E aí eu vou checar, né, porque eu já supus que o primeiro era o maior, o menor, né, então eu vou ter que começar depois dele. Então, eu começo no elemento depois dele e procuro o menor. Como é que faz para encontrar o menor? É aquele mesmo if, né? Se o elemento é maior do que o menor, então... Ou se o elemento é menor do que o menor, então faça ele ser o novo menor. Então, se o valor de lista J for menor do que o valor mínimo atual, que eu tenho até o presente, então torne essa posição J como a posição onde está o valor mínimo. Certo? Lembrando que isso, né, é aquele algoritmo de encontrar o mínimo em listas, né? Não é encontrar o mínimo num conjunto de valores digitados numa só variável, né? Mas sim encontrar dentro de uma lista existente. Então, a atribuição que tem que ser feita é para o índice aqui, né? Mínimo recebe o valor de J, porque J é a posição onde está o menor elemento até o presente. Bom, vai varrer essa sublista inteira, né? E vai encontrar o menor. Encontrado o menor, termina o loop interno, então faz a troca. Como é que é feita a troca? Troca o valor da posição i com o valor da posição onde está o mínimo, né? Então, o índice mínimo, o min, é exatamente o índice onde está o valor mínimo. Então, faça essa troca. E ele vai fazer isso quantas vezes? Ele vai fazer na posição 0, na 1, nesse caso desse exemplo, né? Na 0, na 1, na 2, na 3 e na 4. Ele vai fazer 5 vezes. São 5 trocas porque a nossa lista tem 6 elementos. Então, se a minha lista tiver n elementos, eu vou fazer n-1 trocas. Ok? Mesmo que a troca seja trocar com o próprio elemento, se ele for o menor. Assim funciona, né, a nossa ordenação por seleção. Se você teve alguma dificuldade, eu sugiro então fazer o teste de mesa, né? Talvez dar uma pausa nesse vídeo e fazer o teste de mesa. E aí você vai se sentir mais confortável. Se você já entendeu, ou se você já, após a pausa, retornou, então vamos ver esse programa, rastrear esse programa, né?
Vou aqui de volta para o Willow, compartilhar aqui a tela do Willow. Vocês estão vendo aqui a função do Selection Sort, com tudo igual ao que nós já fizemos antes, e aqui a chamada ao Selection Sort. Vou rodá-lo. Observe aqui passo a passo como é o processo, né? Primeiro passo esse nosso vetor, ou nossa lista, para o Selection Sort. Ele vai operar então sobre lista, vai determinar o tamanho e vai fazer as trocas. Então, ele vai começar com a troca na posição 0. Então, o valor de i é 0. Vai agora, né, fazer o loop interno e procurar o valor menor, né? Então, eu vou começar da posição. Observem, né, que eu disse que o valor menor, mínimo é igual a i, o valor menor é o valor, nesse momento, que está na posição 0, que até agora é o 5. E aí eu começo a buscar. E vou checando se esses valores são menores do que a posição mínima. Então, eu vou checar se 1 é menor que o 5, então, nessa hora, o mínimo vai ser o valor 1 e está na posição 1. Vou checar agora se o 9 é menor que o mínimo, mas não é, porque o 1 já é o menor. Vou checar se o 3 é menor que o mínimo, se o 7 é menor que o mínimo, o 2 é menor que o mínimo. Então, no final, obviamente, né, o valor 1 na posição 1 é o mínimo. Então, vou trocar o valor na posição 0, que é a posição i, onde está o 5, com o valor na posição mínima, que é o 1 na posição 1. Então, troco eles dois. Então, com isso, eu fiz a primeira iteração do loop externo. Aí eu vou fazer a segunda possível troca. Eu já fiz a primeira, né? Agora, então, essa parte onde está o número 1 na posição 0 já está ordenada. Então, ele não me interessa mais. O meu valor de i agora muda para 1, porque a partir de agora, então, eu vou buscar numa lista começando na posição 1. Então, meu i aqui tanto é o número possível de trocas, como é a posição inicial, né, de busca. Então, nessa hora eu faço o 5 ser o menor elemento, né? Ou seja, eu digo que o elemento onde está o mínimo está na posição 1. Observe que min é 1, né? Aí eu vou checar, né, os elementos consecutivos, né? Ou em seguida. Se o elemento for menor do que 5, então ele vai trocar. 9 não é menor do que 5, mas 3 é menor do que 5, e 3 troca. Observem que o mínimo passou a ser a posição 3, onde está o número 3, depois na outra, até que eu chego no último elemento, e obviamente esse último elemento da posição 5 é o 2, e o 2 é menor do que o 3. Então, sim, eu faço nova troca, e agora meu mínimo passa a ser a posição 5, onde está o número 2. Termino o loop, e quem guardou a posição do mínimo é a posição 5, onde está o número 2, eu faço a troca do número 2, da posição 5, com o número 5 na posição 1. E aí essa foi a segunda troca. E aí eu vou repetir esse processo para o seguinte, passando agora de uma maneira mais rápida, né? O meu terceiro elemento, o mínimo vai ser o 9, começar com o 9, né? O 1 e o 2 já estão ordenados, então eu vou partir do 9, vou dizer que ele é o mínimo e vou procurar o menor. Nesse caso aqui é o 3, que vai ser o menor. Aí eu vou trocar o 3 com o 9. Então, essa sublista de 0, 1, 2, né, que são os números 1, 2 e 3, já estão ordenados. Então, eu vou trabalhar com a sublista 9, 7, 5, nas posições 3, 4 e 5. E aí eu vou procurar o menor, que no caso é 5. Faço a troca de 5 com 9. Depois eu tenho uma lista com 2 elementos para ser buscada. E vou checar aqui o 7 com o 9. Como o 7 não troca com 9, simplesmente ele já é menor. Então, não fez troca necessária. E aí eu encerro o loop externo. Encerrando o loop externo, eu entrego então a lista ordenada, agora com 1, 2, 3, 5, 7, 9, e mostro ela na tela. Então, assim funciona, né, o nosso algoritmo de seleção, como eu disse, né, super fácil de entender. Parta do primeiro elemento, diga que esse elemento será trocado com algum que esteja no restante da lista. Se achar algum menor do que ele, troque-o, né? E vai fazendo esse mesmo processo para as sublistas que estão sobrando à direita.
Começa com todos os elementos, depois com um a menos, até chegar numa lista de tamanho 2 e encerrar. Fazer essa última comparação. Então, assim funciona, então, a ordenação por seleção. Minha sugestão é que vocês exercitem isso, né? Visualizem a depuração, façam um teste de mesa com, por exemplo, variáveis string ou com outras numéricas diferentes dessa lista aqui. Se sentirem necessidade de fazer com uma lista maior, façam. Uma lista já ordenada, uma lista totalmente desordenada, uma lista mais ou menos ordenada, para vocês terem uma ideia de como ele desempenha, certo? E eu fico por aqui. Já já a gente vê outro algoritmo. Até já.